Boa noite a todos vocês que nos acompanham por mais essa transmissão, onde nós estamos cultuando ao nosso Deus, a todos que estão também aqui na igreja, e que Deus assim nos abençoe e fale ao coração de cada um de nossos irmãos, em especial o nosso carinho vai, logicamente, para os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Ubiratã e também dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Campina da Lagoa. E você que tem nos acompanhado, recentemente estava cortando cabelo lá em Campina da Lagoa e um rapaz falou: olha, estou acompanhando a live de vocês e eu queria convidar você que de repente aqui de Ubiratã, Campina da Lagoa, que tem nos acompanhado e Deus tem tocado no seu coração, procure o pastor Nilson, me procure, e tenho certeza que Deus espera você de braços abertos nessas comunidades. Você que é de Campina da Lagoa, de Ubiratã ou de outra região, nos procure. Deus tem falado ao coração de muita gente e nós não temos esse controle agora, mas nos procure, mande uma mensagem no Facebook da igreja, no nosso Facebook pessoal ou outros meios de contato. Eu tenho certeza que você vai fazer parte do povo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 16. Alguém me disse que agora que os cultos estão na live, então já sabe qual vai ser o tema, qual vai ser o capítulo. Alguém falou: olha, eu já deixo a Bíblia até aberta. Então, se você já deixou a Bíblia aberta em Juízes capítulo 16, você está vendo que é do 1 ao 31, mas por uma questão de economia do nosso tempo, a questão de leitura, a gente vai ler do verso 1 ao verso 4, mas a exposição vai ser de todo o capítulo 16. Juízes, capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperamos até o raiar do dia, e então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca, e as tomou, pondo sobre os ombros, e levou para cima até o cimo do monte, que olha para Hebrom. Depois disso, aconteceu que Sansão se afeiçoou de uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quero convidar você mais uma vez a orar, a buscar a face de Deus para a compreensão da palavra do Senhor. Santo Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos tem a ensinar, não por minha causa, mas por causa da instrumentalidade do Teu Santo Espírito. É o Seu Santo Espírito que convence o pecador, que alimenta e edifica as nossas vidas, e que a Tua boa palavra fale ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos que os dias vão melhorando, nossas semanas estão cada vez mais conturbadas. Essa semana, muitas pessoas foram pegas aí de surpresa, vamos dizer assim, e alguns pensando agora sim é o final dos tempos, porque embora o surto do vírus já está passando e embora vivemos um período crítico aqui no nosso estado, mas de maneira geral o Brasil já entra numa curva e assim cremos que uma curva de decência do vírus. O vírus está se acabando, assim esperamos. O governo fechou um acordo com uma vacina de Oxford, então as coisas estão normalizando, mas alguns foram pegos com a notícia que uma chuva ou uma nuvem de gafanhotos estava na Argentina e graças ao frio que veio não se aproximou da nossa região. E também uma nuvem de poeira que estava no Pacífico, que passou ali pela Costa Rica, Porto Rico, Estados Unidos, que ficou chamada como uma poeira Godzilla, uma poeira que trazia trevas e também uma poeira que recomendou-se usar máscara naquelas regiões. Um terremoto no México de uma escala de 7,5 na escala Richter também assustou e até matou algumas pessoas.
E alguém fez uma brincadeira na internet dizendo, olha, daqui a pouco nós vamos ter que usar máscara, como já estamos usando, e sair com uma raquete para matar gafanhoto. Dias confusos, dias onde nós não sabemos o que fazer, como acontecia no dia dos juízes. No dia de Juízes, existia um versículo que talvez o versículo-chave de Juízes, dizendo que não havia rei. Por isso eles faziam aquilo que estavam segundo o coração. Como nós vimos, e eu estudei com os adolescentes hoje, cuidado com o coração é enganoso, e em dias de confusão, em dias de não saber o que está acontecendo, onde uma mulher também, falou na internet essa semana, que viu uma trombeta sendo tocada na região de Jerusalém, no céu, e dizendo que é o Messias que está vindo para restaurar o reino. É um dia onde todo mundo fala alguma coisa, tem alguma opinião para dar. É dia de confusão, parece que não há um caminho certo, os governos não sabem para onde vão, as pessoas não sabem o que fazer, há um medo, e agora que algumas cidades estão retomando a normalidade, algumas pessoas ainda têm o medo de ter um contato social, de encarar esse contato, e isso faz com que o nosso coração se encha de medo. Mas também, por um outro lado, algumas pessoas de maneira infundada querem acreditar em alguns ídolos. E como diz João Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração constantemente cria ídolos, porque nós precisamos de um rumo, como aconteceu nos dias de Moisés, quando ele sobe ao monte, ele demora, então alguém disse para Arão, falando, Arão, construa algo para que nós possamos idolatrar. Às vezes a sua noção de idolatria, ela apenas está na questão de alguma imagem, mas como o próprio João Calvino trabalha nas suas institutas, esses ídolos não necessariamente são materiais, mas são às vezes imateriais. O nosso coração que é constantemente pecador, o nosso coração que desde a queda, desde Adão e Eva, desde o momento que eles passaram da linha daquilo que era certo e errado, o nosso coração é tendenciado ao pecado. Com Sansão, nos dias de Juízes, não é diferente. Sansão, ele é oriundo da tribo de Dan, seu pai Manoá, descendente da tribo de Dan, que vai ser advertida nos capítulos posteriores, falando da idolatria dessa tribo. A tribo de Dan também era uma tribo que era idólatra. Sansão viveu uma vida totalmente, talvez diferente do que deveria para ser vivida. Mas eu posso te garantir que assim como nos nossos dias, não se sobra muita coisa boa, era nos dias de Sansão. Quando você olha a história dos juízes que Deus levantou, eram homens de caráter questionável, mas mesmo assim Deus levantou para a libertação do seu povo. A grande questão é que o coração de Sansão estava caído na idolatria. E talvez não apenas numa idolatria de imagens, mas em algumas situações que levou a vida de Sansão a um destino muito difícil. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso. O coração é uma fábrica de ídolos. E algumas percepções que esse texto de Juízes 16 nos dá sobre o porquê o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a primeira percepção que eu tenho se encontra no verso que eu li, no verso 1 ao verso 3, onde Sansão, o texto nos informa que ele foi ali até a região de Gaza realizar sua missão, ele foi fazer aquilo que ele foi criado. Sansão era um homem que foi dotado de uma grande força e por isso os exércitos o temiam. Ele tinha uma missão de libertar o povo da opressão e ele foi fazer isso. Mas perceba que ele também coabitou com uma prostituta. A primeira percepção que eu tenho que o nosso coração é uma fábrica de ídolos é porque nós profanamos as bênçãos que Deus nos dá. Perceba que Sansão fez o que tinha de fazer. O exército esperava, o exército até pensou o seguinte, olha, vamos ficar de tocaia para pegar Sansão. Mas Sansão foi um homem que sabia o que tinha que fazer. Ele empurrou as portas da cidade. É sempre bom lembrar que as portas da cidade não eram portas como as nossas, finas e fracas, que num chute você arrebenta, ou se for uma porta um pouco mais forte, você precisa de algum material. Não, eram portas grossas, pesadas, com madeiras pesadas. Sansão com uma grande força arrebenta. E aí você poderia pensar assim, bom,
Sansão cumpriu aquilo que Deus tinha para fazer e ele cumpriu na região de Gaza. A grande questão é que a profanação vem quando Sansão coabita com uma prostituta. Isso não fazia parte da sua missão. E quando eu uso a palavra profanação aqui, eu não quero usar aquele dualismo do santo e profano, mas é quando você desmerece a missão que Deus tem dado como discípulo. Tudo que Deus te dá é bom. Deus te deu uma profissão, Deus te deu um talento, seja você médico, advogado, engenheiro, você que está estudando, aquilo que Deus tem dado nas suas mãos é bom, mas às vezes nós usamos aquilo que é bom, nós desvirtuamos aquilo. Médicos, às vezes, ao invés de usar para abençoar vidas, estão pensando em usar a medicina como instrumento de riqueza. Professores, ao invés de usar a profissão da pedagogia como instrumento de ensinar vidas, estão usando como ideologias de engajamento político. Advogados, ao invés de usar para abençoar e orientar vidas, estão usando às vezes para desvirtuar ou para o próprio benefício. Às vezes nós desvirtuamos a nossa missão, nós fugimos daquilo que é a nossa missão. E Sansão é muito claro aqui, ele não se preocupa do fato dele estar vivendo a sua vida, ele está cumprindo aquilo que ele tem que cumprir, porém em pecado. É interessante porque o livro de Juízes retrata a vida de homens que são possuídos, que são tomados pelo Espírito Santo, porém vivendo uma vida pecaminosa. Sansão é um homem cheio de força, porém também que não se preocupa com o pecado. Ele profana aquilo que Deus dá. Eu lembro de uma pessoa que tinha um sonho, ter um carro. Deus realizou esse sonho. E essa pessoa sempre reclamava quando não tinha carro, falando assim: eu vou para a igreja, as pessoas não me dão uma carona, a pessoa morava longe, né? Não me dão uma carona, as pessoas da igreja são más, são egoístas, e falava. E quando essa pessoa conseguiu o seu carro, dizia o seguinte: olha, eu não posso dar carona para ninguém. Meu carro é velho, meu carro é ruim, eu tenho medo dele ficar pelo caminho. Deus deu, mas ela usou isso como um instrumento de profanação. Pessoas que pedem a Deus, que suplicam a Deus um filho, têm a bênção de ter um filho, e quando tem um filho, fala: bom, eu não posso sair com meu filho, agora está mais fácil, porque criança não pode sair de casa, mas antes da pandemia, as pessoas tinham um filho e não vinham mais para a igreja. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas o meu filho pode pegar. E antes de ter pandemia, as pessoas acreditavam já em pandemia. Porque quantos jovens casais, tendo filho, tinha medo que o filho saísse por pegasse alguma pandemia imaginária. Bênçãos que se transformam em profanação. Bênçãos que se transformam em pecado nas mãos de um coração que fabrica ídolos. Apesar de Sansão ter uma missão muito clara, o seu foco também estava no seu pecado. Por isso que ali ele perde tempo com uma prostituta. Por isso que ali ele perde tempo com aquilo que nós não devemos perder tempo. O livro de Hebreus fala que nós temos que correr com perseverança a carreira que está proposta, desembaraçando de todo peso e pecado. É uma expressão fantástica quando fala peso e pecado. Coisas que necessariamente não são pecados, mas são pesos que nós colocamos para as nossas vidas. Quando nós profanamos aquilo que Deus tem para nós. Mas há uma segunda percepção que eu tenho, porque o coração é uma fábrica de ídolos. Porque um coração que é uma fábrica de ídolos, ele continua a pecar. Verso de número 4, você vê que Sansão cumpriu a missão e ele fala o seguinte: o narrador diz o seguinte: depois disso aconteceu que se apaixonou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Mais uma vez, depois de algum tempo, Sansão incorre no mesmo erro. Isso é engraçado porque o texto há uma expressão falando o seguinte: depois de algum tempo. Depois de algum tempo, depois de Sansão ter coabitado com a mulher, e Sansão era muito claro na questão do seu chamado, que ele não podia estar com esse tipo de gente, mas depois de algum tempo, e Sansão era um homem fraco para essa questão, ele vai e agora se apaixona ou se relaciona com uma outra mulher. Ele insiste no erro. E essa mulher vai ser talvez a relação mais letal da sua vida, mas ele não percebe, ele insiste no erro. É por isso que é uma tolice pensar que depois da pandemia seremos melhores.
Algumas pessoas são otimistas, pensamento positivo, mas eu não tenho esse pensamento positivo. O pecado continua sendo pecado. E o pecado continua tomando conta. E a grande questão é que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. É por isso que depois da pandemia as pessoas não se tornaram melhores. Elas só ficaram assustadas. E as pessoas são assim, nós somos assim, nós vivemos de susto. Eu tenho certeza que depois que você saiu de um velório de uma pessoa que morreu de acidente e você estava voltando com o seu carro, você naquele primeiro dia que pegou o carro, você foi um pouco mais devagar, porque você ficou reflexivo. Mas depois de uma semana você esqueceu e você está andando rápido, porque isso não importa. Nós insistimos no erro. E como nós saímos desse erro, a psicologia moderna tem dito que para que nós saiamos, nós temos que fazer técnicas de substituição. Então, se você fuma, por exemplo, você precisa trocar o cigarro por outra coisa. Você precisa fazer alguma substituição, buscar força de si mesmo. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo a Bíblia falando que o nosso coração, que Calvino fala que é uma fábrica de ídolos, o coração é totalmente enganoso. O coração quer fazer o mal, então não tem como. Um coração sem Cristo sempre vai incorrer no mesmo erro. Mas talvez você fale o seguinte: eu consegui vencer um vício. Conseguiu? Sim, mas você conseguiu vencer um vício físico, mas o seu coração não está liberto totalmente das questões e das amarras espirituais, e certamente você é tendenciado a cair no erro, porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Cristo é a solução do mundo. Mas há um terceiro momento que Sansão começa a não somente repetir, mas pessoas começam a brincar com o pecado. Ele conhece Dalila, e aqui há uma proposta interessante. Governantes chegam em Dalila e falam o seguinte: olha, persuade esse homem, para que nós possamos pegar, descobre qual é o segredo da força. Aqui os governantes estão cansados, depois de tomar tanta surra de Sansão ter matado tantos homens deles, de ter caçoado, de ter brincado com eles. Fala: Dalila, é você a última esperança. Dalila persuade, e Sansão começa a brincar. Dalila, com o seu jeito, ela começa a dizer: Sansão, você me ama, fala qual é o segredo da sua força. Da onde vem a sua força? E Sansão conta por 2 vezes uma mentira, porque ele sabe que não vai acontecer nada. Muitas pessoas brincam com o pecado, brincam com o poder do pecado. Não vai acontecer, é tranquilo. Há alguns dias eu estava andando na cidade de Campina da Lagoa e um rapaz, talvez de uns 15, 16 anos, estava andando sem máscara e falando com seus amigos que estavam de máscara: olha, eu não uso isso aqui não, porque eu não vou pegar, eu sou novo. Talvez não pegue, talvez nunca vai pegar mesmo. Mas isso prova que é a sensação de um coração que acha que nada acontece. Nós temos essa sensação. É uma sensação que eu posso brincar, que eu posso andar perto do abismo. Muitos jovens casais estão vivendo relacionamentos pecaminosos nos seus namoros, dizendo: bom, nós podemos praticar sexo antes do casamento, porque não vai acontecer nenhuma gravidez, porque nós praticamos um sexo seguro. E é isso que falam. Olha, eu posso usar um narguilé porque não vai acontecer nada, eu posso parar a hora que eu quero, eu posso fazer as coisas porque eu consigo. Eu brinco com aquilo que tem uma conta muito alta, e Sansão vai saber disso logo, logo. E perceba que o pecado, ele é ardiloso. E aqui é uma comparação que eu acho muito interessante, que o pastor Timothy Keller, ele vai fazer sobre os governantes Dalila e Sansão. Perceba que Dalila insiste. Ela é ardilosa, ela vai insistindo, ela vai tentando até pressionar Sansão. Talvez a preocupação aqui do texto é os governantes, porque os governantes são poderosos, mas os governantes não eram páreo para Sansão. Timothy Keller vai falar que os governantes são como os demônios. Às vezes nós que servimos a Deus se preocupamos muito com os demônios. Alguns irmãos ficam com medo: olha, esse coronavírus é coisa do diabo, isso aqui, tudo é coisa do diabo. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo foi vencido na cruz. O diabo está dominado pelo poder de Cristo. Agora, o pecado também foi vencido na cruz, mas o pecado, a Bíblia nos informa que é uma luta diária. E Tim Keller vai falar que o pecado é como Dalila: insistente, diário, ardiloso, vai seduzindo, vai enchendo o saco, porque o texto vai falar que Sansão ficou de saco cheio. E agora eu vou pecar.
O pecado não para de trabalhar. Às vezes as suas preocupações com o que está acontecendo lá fora, com os rumores de guerra, com os terremotos, com os vírus, mas o seu maior inimigo é o pecado. Ele é ardiloso, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe o que você gosta de idolatrar. E você pode dizer o seguinte: olha, eu não sou idólatra. Mas uma vez, quando eu trabalhava especificamente com jovens e adolescentes, lá em Minas Gerais, uma mãe não estava levando o seu filho na escola dominical. Eu achei interessante o argumento da mãe. Ela falou o seguinte: olha, meu filho acorda cedo todos os dias para ir para a escola, eu quero dar uma boa educação para ele. E domingo é o único dia que ele tem para dormir. Por isso que ele não vem na escola dominical. E eu achava interessante que essa mãe, quando alguma criança da igreja fazia alguma coisa, ela criticava: não tem educação, os meus filhos são diferentes. Mas o filho dela hoje não está na igreja. Ela deu uma boa educação, mas o filho dela não está na igreja. E essa mãe é uma mãe idólatra, que idolatrou a sua educação, mas idolatrou tanto que ficou à mercê do seu ídolo. Pessoas idolatram a sua maneira de educar, idolatram a sua maneira de falar, idolatram a sua família, idolatram os seus filhos e se esquecem de Deus. Sansão, ele agora cria Dalila como se fosse um ídolo, ela é tudo para ele, e ela vai insistindo, insistindo até o ponto, e aí o texto vai falar que ela insistiu diariamente, e Sansão faz uma quarta percepção que eu tenho: um coração que é uma fábrica de ídolos, uma hora entrega os seus maiores valores. Uma hora entrega os seus maiores valores. Na terceira vez, Sansão não resiste, ele fala a verdade. Ele fala: olha, Dalila, eu nunca cortei o cabelo. E Sansão tinha 3 votos que ele não podia quebrar. Ele não podia beber bebida forte, ele bebeu. Ele ultrapassou um limite. Ele não podia estar perto de cadáveres e ele ficou perto de cadáveres. Havia apenas uma barreira para quebrar: não cortar o cabelo. Não que a força estivesse no cabelo. Mas ele ultrapassou. É interessante que Dalila, uma observação do narrador é falar o seguinte: Dalila, vendo que ele estava falando a verdade, agora conta para os filisteus. Quando nós brincamos e negociamos com o pecado, nós negociamos aquilo que nós mais cremos, ou dizemos que cremos. Há um livro que eu gosto muito, que se chama O Cristão Ateu, do autor Craig Joshua, e ele fala de algumas pessoas que são cristãs ou se dizem cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. Vivem como se não precisasse negociar os valores. Falando agora dessa questão do benefício do auxílio, quantas pessoas que não precisavam pegar o auxílio, pegou o auxílio, e porque dizendo o seguinte: bom, é um dinheiro a mais, e afinal de contas é o governo, eu posso roubar o governo, mas também critico o governo. E não pode. Quantas pessoas estão aproveitando para cobrar preços injustos nesse período? Estava indo no mercado e uma mulher muito simples estava pegando alguns alhos, algo básico na comida brasileira. Eu observei que ela, falando consigo mesma, disse o seguinte: olha, eu não posso pegar mais que 5 cabeças de alhos, porque o alho subiu demais. Se você é uma pessoa que frequenta supermercado, você viu que alho, e não somente o alho, mas qualquer outro tipo de comida subiu. Porque aumentou a demanda, aumentou a procura. E o que as pessoas fazem? Colocam um preço maior em cima. Nós vivemos esse mundo de injustiça, onde as pessoas, para ganhar dinheiro, negociam os seus valores. Alguém que está fabricando máscara disse o seguinte: bom, agora tem que aumentar o preço. Antes custava R$5 cada máscara, agora tem que cobrar 15, porque está todo mundo comprando. E se você faz isso, por favor, pare.
Não negocie aquilo que você crê, aquilo que você é, porque isso é pecado, você está idolatrando alguma coisa. Sansão negociou a última barreira. Ele cortou o seu cabelo, ele deixou que se cortasse. Dalila foi tão ardilosa, ela esperou que Sansão dormisse. E quando Sansão viu, Dalila gritou: os filisteus estão aqui. E das duas vezes Sansão teve força, mas agora ele não tinha mais força. O Senhor se afastou de Sansão. Não brinque. Não negocie o que você acredita. Não negocie na escola, não negocie no trabalho. Ah, mas e se eu perder o emprego? Alguém me disse certa vez: olha, Cleverson, se eu for cristão totalmente no trabalho, eu vou ter conflito com o meu chefe. Eu falei: esse é o dilema do cristianismo. Se eu for cristão totalmente, eu vou ter problema com os meus pais. Eu conheço casos de cristãos que se tornaram cristãos em países muçulmanos que foram expulsos de casa. Existe uma hora que existe um conflito, uma divergência, e não há, você precisa escolher ou Cristo ou Baal, você precisa escolher, aqui no caso do texto, ou Cristo ou Dagon, você tem que fazer uma escolha, mas não negocie seus valores. E talvez você deve estar perguntando: mas você está detonando Sansão? Você deve lembrar que em Hebreus, Sansão está colocado na lista dos heróis da fé. E eu gosto dessa terminologia, heróis da fé, porém nós temos que fazer uma observação e uma ressalva. Eles são heróis não porque são homens fortes, eles são heróis porque Deus estava com eles. Não existe essa história, como diz uma frase antiga, grandes homens de Deus. Existem homens pequenos na mão de um Deus grande. Talvez você nesse texto não vê um valor em Sansão, mas eu gostaria de convidar você a voltar os seus olhos para o verso de número 22. E para mim esse é o versículo mais lindo da história de Sansão, que no momento de zombaria, o texto vai falar depois do verso 22, do 23 em diante, que agora que Sansão estava fraco, ridicularizado, ele foi colocado para trabalhar numa questão de moedor de trigo, onde era um serviço naturalmente de mulheres, e para a época era uma questão de vergonha, homens de guerra trabalhar em serviços de mulheres. Ele teve seus olhos furados. Sansão não tinha valor nenhum. Agora deixa eu te contar uma coisa. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram, estão carentes da glória de Deus. Se você acha que Sansão não tem valor, eu também não tenho, você também não tem. A nossa situação espiritual era a mesma de Sansão. Mas volte seus olhos no verso 22 e eu quero concluir a mensagem. O cabelo de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Quando eu leio esse texto, eu lembro das lamentações de Jeremias dizendo o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus foi altamente misericordioso com Sansão, e agora ele entendeu: o meu cabelo está crescendo pela misericórdia de Deus, porque na oração final ele fala: ó soberano Senhor, se lembra de mim. Se lembra de mim. Talvez você está numa situação, você que nos ouve, você está com o seu coração idolatrando coisas. Você talvez, ouvindo essa mensagem, identificou coisas que você está idolatrando. E talvez você se sente um nada pela vida que você está levando. Você fala: minha vida, eu preciso me reconciliar com o meu pastor, eu preciso me reconciliar com o meu marido, com minha esposa, com o meu irmão, com alguém, eu preciso mudar de vida. O que eu faço? Eu me sinto um nada. Deixa eu te falar uma coisa: as misericórdias de Deus vêm para homens pecadores, que está envergonhado, que está nas últimas, como estava Sansão. Deus foi misericordioso e ele ouviu. E quando Sansão era motivo de vergonha para os governantes, e ele estava lá prostrado nas colunas, Deus deu força para ele mais uma vez. E há um outro texto que é interessante, que fala que ele matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua própria vida. E quando o autor de Juízes, que provavelmente é atribuído a Samuel, o profeta, escreve isso, é uma percepção que eu vejo bem cristocêntrica. Alguém que na morte salva mais do que na própria vida. Talvez você se pergunte: por que Sansão teve que morrer se ele se arrependeu? Porque na morte de Sansão, o povo de Israel também foi livre.
Mas a Bíblia conta uma história maior, onde que também na morte de Jesus, todos estão salvos, aqueles que o Pai escolheu. Talvez você não entenda o sofrimento que o mundo passa, talvez você se pergunte por que Jesus teve que morrer, porque Hebreus fala que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. A vida de Jesus, ela é importante, mas a morte é fundamental, porque é ali que ele morre pelos nossos pecados. Então, nesse sentido, Sansão também é um tipo de Cristo. Quando eu olho para esse ato de Sansão, eu lembro de Cristo, que morreu por nós. Deus se lembra de nós. Deus é poderoso, Ele se lembra de você nesse período de pandemia. Por isso, se você está com medo de retornar a uma vida social, retorne. Deus é com você. Talvez você se sinta com nada, você fala assim, eu não sou ninguém, eu já pequei demais, o meu coração é, como diz João Calvino, uma fábrica de ídolos. Jesus é a cura, Cristo é a cura, Ele é muito mais forte que Sansão. A força de Sansão não vinha dos seus músculos, mas vinha do Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa força. Que Cristo nos abençoe, aquele que é mais poderoso que Sansão, aquele que é o verdadeiro herói. Como diz o autor de Hebreus, olhando firmemente, não para as nuvens de testemunhos, nós devemos olhar para ela, mas para o autor e consumador da fé, aquele que nunca fraquejou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Ela é poderosa. Sansão foi um homem que talvez no final da sua vida não teve valor algum, Pai, mas serviu para cumprir os seus propósitos. E o valor que ele tinha não estava nele mesmo, mas estava no Senhor. E é assim conosco. Nós não temos valor. O que é de valor em nós é o fato de ter Cristo morrido por nós. E a salvação de Cristo a morte de Cristo trouxe salvação aos homens. E nós somos gratos por isso, Pai. Deus, se tem alguém que está nos ouvindo nessa live, Deus, nessa transmissão, que precisa de salvação, entregar sua vida a Cristo, que está com medo, que precisa deixar o seu coração idólatra, Pai, que nesse momento Cristo seja a resolução dos problemas, que Cristo seja a força, assim como Sansão, que no seu último ato de vida se lembrou de Jesus, se lembrou de Deus. Que essas pessoas agora, através do trabalhar do Teu Santo Espírito, se lembrem de Cristo Jesus. Se tem alguma família agora que precisa de Cristo, Pai, que o Senhor Jesus venha restaurar, que venha curar, que venha trazer libertação, meu Pai, a essas pessoas, através da Sua Santa Palavra, meu Deus. Abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus, assim, nos abençoe. Nós vamos orar recebendo a bênção do nosso bom Deus. Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Que possamos ser lembrados pela Tua graça, bondade. Encha o nosso coração da Tua paz e do poder do Espírito. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês.